Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos aqui a mais uma aula do nosso canal Ciência Explicada. Essa aula aqui vai ser direcionada ao 6º ano, tá bom? E hoje nós vamos ver um pouquinho de um dos primeiros sistemas que nós estamos aprendendo, né? Que é o sistema esquelético, tá bom? Esse sistema, pessoal, tem muitas particularidades e bastante coisa nova para vocês aprenderem aqui, tá bom? Então nós vamos com calma aqui, aprendendo um pouquinho dos nomes, tá? E primeiramente eu quero ensinar para vocês sobre a posição anatômica. O que é uma posição anatômica, pessoal? A posição anatômica é a posição que a gente vai ter nas figuras que a gente estuda o corpo, ou pelo menos na grande maioria das figuras, tá? Por que eu estou fazendo isso? Porque como a gente vai ver esqueleto, muitas vezes você vai confundir, por exemplo, dedos ou que membros eu estou falando, se é dedão, se é dedo normal, se é polegar, né? Então é bom você conhecer a posição anatômica aí, tá? Então quando a gente estuda um corpo, pessoal, essa é a posição anatômica aqui, ó, um corpo ereto, né? Reto, em pé, com o rosto voltado para frente, tá? Membros superiores aqui, que são os braços, né, estendidos com as palmas da mão para frente e os polegares para o outro canto, para fora do corpo, né? Mãos para frente, com a palma voltada para frente e polegares voltados para fora do corpo, tá? E os membros inferiores, as perninhas unidas aqui e com os pés voltados para frente, tá? Bem simplesinho, só para você se localizar mesmo, né? Na hora que você vê o esqueleto não se confundir, tá bom? Quando eu falar de anterior e posterior, pessoal, primeiramente você tem que saber que a parte anterior é a parte que vem quando você está andando assim para uma pessoa, né? É a parte que chega primeiro. Então a parte anterior é a parte da frente do seu corpo, tá? E a parte posterior, tá? Eu estou falando da parte de trás do seu corpo, das suas costas, do seu bumbum, né? Enfim, tá bom? Parte superior, estou falando da parte de cima. Parte inferior, estou falando da parte de baixo. Quando eu falar, por exemplo, de proximal e distal, proximal vem de próximo, distal vem de distante, tá bom? Então, eu vou estar falando, por exemplo, das partes que estão mais distante aqui do seu tronco ou das partes que estão mais próximas do seu tronco, tá bom? Direito e esquerdo, eu acho que você sabe, né? Mas toma cuidado, porque aqui na tela, né, tá invertido. Eu estou falando do seu lado direito do seu corpo e não o lado direito da tela, tá? Então, toda vez que eu falar aqui braço direito, eu tô falando desse braço, tá? Não tô falando do braço que você tá enxergando como direito, tudo bem? E esquerdo, a mesma coisa. Quando eu falar de medial, eu estou falando de uma coisa que está no meio. E quando eu falar de lateral, eu vou estar falando de uma coisa que está mais para a lateral do seu corpo. Difícil? Acho que não, né? E você aprendeu aí também uma coisa nova, né? O que é anterior, o que é posterior, tá bom? O que é proximal, distal. E enfim, vamos lá então. Pessoal, tenho certeza que você já viu alguma foto ou quem foi no laboratório, né, viu lá o esqueleto humano que a gente tem, tá? E você tem muitos e muitos ossos ali, tá bom? O esqueleto humano, pessoal, possui 206 ossos quando adulto, tá? Você que está vendo essa aula, por exemplo, que é jovenzinho, você não tem 206 ossos. Já já a gente comenta sobre isso, tá bom? Esse sistema esquelético aí é principalmente constituído de ossos e cartilagem. Lembra da nossa aula de tecido que a gente falou de cartilagem? Tá? Se você não lembra, dá uma olhadinha na aula lá, né? Mas é um tecido um pouquinho mais mole, de qualquer forma, tá? Ele não é duro como o osso e ele dá uma certa flexibilidade ali para você, tá bom? Quais são as funções do esqueleto aí? Principal, pessoal, acredito que você sabe, né? O esqueleto te sustenta. Você está em pé, ou seja lá que posição que você está vendo aí, os ossos, como eles são rígidos, ele mantém o teu corpo, né? Então você consegue, por exemplo, pisar, andar, se manter em pé, e o que mantém isso é o teu esqueleto. Ele te sustenta. Ele também vai servir de apoio aos músculos, tá bom? O seu músculo em si, pessoal, ele só faz contração. Então, basicamente, ele diminui de tamanho. Ele não movimenta você. Ele justamente movimenta você porque ele está ligado em algum músculo, tá bom? Então, quando você mexe, por exemplo, aqui, ó, vou pegar a setinha. Você mexe um braço mostrando aí, né, o bíceps, mostrando o muque. Na verdade, é um músculo que você tem aqui, tá? Que de fato está puxando
esses ossos aqui do seu braço, tá bom? Então, esses músculos aqui que você tem no braço puxam os ossos do braço e você move esse braço para cima. Quando você anda também, são músculos aqui da sua perna que movem esses músculos aqui, tá bom? Perdão, são músculos aqui da perna que movem esses ossos aqui e assim você consegue se movimentar continuamente. Os músculos têm que estar ligados nos ossos aqui para servir de apoio, tá certo? Também serve como reserva de cálcio, tá? Essa reserva não é bom que seja utilizada, né? Você precisa de cálcio continuamente, mas esse cálcio deve vir da dieta, deve vir do que você come e não dos ossos. Porém, o teu corpo sofreria um colapso se tivesse falta de cálcio, tá? Então, aonde que ele armazena isso? Nos ossos. Mas como eu falei, não é uma reserva para ser utilizada continuamente aí, tá? Você tem que manter esse cálcio no seu osso. Logo, logo a gente vê por quê. Esses ossos, pessoal, alguns desses ossos aqui, na verdade, vão proteger alguns órgãos internos, como, por exemplo, as costelas, tá? O próprio crânio, por exemplo, protege órgãos importantes, como seu pulmão, coração, cérebro e tudo mais. Então, são funções aí de alguns ossos, tá bom? E uma função extremamente importante e pouco conhecida, tá? Os seus ossos longos, se você olhar aqui, ó, nem precisa decorar nome ainda, tá? Esses ossos que são longuinhos aqui, ó, tá vendo esses ossos que são compridos? Eles produzem eles têm medula óssea que produz células sanguíneas. Eles produzem células do sangue. Então, se você já se perguntou de onde vem o seu sangue, ele vem da medula óssea que fica dentro do seu osso, já eu mostro, tá? Então, se você já se perguntou alguma vez, quem doa sangue, por exemplo, a pessoa vai lá e doa meio litro de sangue, né? E depois ela fica sem esse sangue? Não, tá? A medula óssea produz todos os dias células sanguíneas e todos os dias células sanguíneas que são mais velhas vão sendo jogadas fora, tá? No caso aqui, quando você joga as células sanguíneas fora, elas vão parar nas suas fezes. É o que dá aquela corzinha marrom pro seu cocôzinho, tá bom? Bom, pessoal, aqui vamos olhar aqui um esqueleto, uma visão de frente. Tá vendo a posição anatômica aqui que eu falei, ó? Então esse aqui é um polegar, tá? Por isso que eu coloquei para você. Esse esqueleto está em posição anatômica aqui, mostrando os principais ossos aqui. Esses ossos você também tem no material, tá? Não sei se você teve a curiosidade de olhar já o material e de ver o nome de alguns ossos por curiosidade. A gente vai comentar o nome de alguns deles, como se fala e tudo mais para você conhecer. Tudo bem? Bom, falando então dos ossos, pessoal, da formação desses ossos e tudo mais. Muita gente acha que o osso é morto, tá? O osso não é morto, o osso é um tecido vivo, extremamente vivo, tá? E ele é formado por algumas células aqui, tá? Que com o tempo começam a acumular cálcio e começa a ficar rígida, tá? Esses osteoblastos aqui são células que vão originar outros tipos de células aqui nos ossos, tá bom? E vão aos pouquinhos aqui formando o osso como você conhece mesmo, né? Como você observa o osso. Não só de tecido ósseo é formado, tá bom? Mas também por outros tipos de tecido. Mas o principal é o tecido conjuntivo ósseo. O tecido conjuntivo a gente falou na aula passada também, tá? Esse tecido conjuntivo ósseo tem o que bastante na matriz? Cálcio, tá? É óbvio, né? Acho que você já percebeu que no osso vai ter que ter bastante cálcio, então a matriz, que é o que está fora da célula aqui, né? A matriz extracelular é principalmente formada por cálcio, tá bom? Os ossos, pessoal, vão ser classificados de acordo com sua forma, tá bom? A gente vai ter, então, basicamente alguns tipos aí. Vamos falar deles. O primeiro eu já comentei, que são os ossos longos, né? Que acho que eu não preciso explicar porque são chamados de ossos longos, né? Mas é porque o comprimento deles é muito longo em relação aqui à sua lateral, tá? Outros ossos são chamados de curtos, tá bom? Esse osso longo aqui é o fêmur, né? O osso que você tem na sua coxa, é o maior osso do seu corpo, tá? E aqui estão pequenos ossinhos aqui que a gente chama de ossos curtos. No caso aqui, ossos da sua mão, tá bom? Esses ossinhos aqui achatadinhos são chamados de ossos curtos. Também acho que você, né, entende o porquê que eles são chamados de curtos, porque eles são bem pequenininhos, né? Em relação aos longos, eles são bem achatadinhos. Nós temos também ossos planos, que são ossos achatados, tá bom?
Esse osso aqui é a sua escápula, por exemplo. Já já eu vou mostrar onde fica, mas basicamente é aquele osso que fica atrás do seu braço nas suas costas, tá? Quando você move o braço e vê um osso meio pontudo ali, basicamente você está movendo esse osso aqui, tá? Aquela ponta que você vê é um ângulo superior que ele tem aqui, ó, tá? E por fim, você tem ossos que não têm um formato definido, tá bom? Como, por exemplo, as suas vértebras. Eles são chamados de ossos irregulares. Eles têm formatos aí indefinidos, tá bom? Eles não vão entrar em nenhuma dessas classes aqui. Não vão ser nem longos, nem curtos, nem planos. A gente chama eles de irregulares. Vamos aos exemplos aqui então, pessoal, de ossos aqui, desses tipos de ossos que a gente acabou de ver. Primeiramente, pessoal, vamos dar os exemplos de alguns ossos longos aqui. A gente depois vai ver, tá? Todos esses ossos aqui nas partes do esqueleto. A gente vai dividir esse esqueleto em partes e falar de cada um. Mas vamos falar aqui dos exemplos. Como os ossos longos, pessoal, são ossos aqui, como a gente falou, né? Bem alongados mesmo. A gente tem, por exemplo, o húmero, o rádio, o fêmur, que é esse osso aqui da sua coxa, a tíbia e a fíbula aqui, que são ossos da sua perna, tá? Ossos curtos, então, nós temos os ossos da mão, tá bom? Como estão aqui, tá? Ossos do carpo, né, que são os ossos da mão, e os ossos do tarso também, que são os ossos do seu pé. Ossos planos, como, por exemplo, os ossos do crânio, tá? São bem achatadinhos. O externo e a escápula, por exemplo, que é aquele osso, lembra que eu falei que ia falar onde estava? Ó, ele aqui, ó. Fica aqui atrás do seu braço, aqui, tá bom? Logo, logo a gente vai mostrar ele também de outra posição. E por fim, os ossos irregulares, que não vão se encaixar nem na categoria de longos, nem curtos, nem planos, tá? São os ossos aqui que vão ter formatos diversos, tá? O principal exemplo são as vértebras, tá bom? As vértebras aqui, então, são ossos que não têm um formato definido e formam aqui sua coluna vertebral. A mandíbula também, né? Que o pessoal costuma chamar de maxilar. Na verdade, esse osso não existe. Existe a maxila, que é esse osso aqui, né? Na bochechinha aqui, ó. Mas esse osso aqui que fecha a tua mordida se chama mandíbula, tá? Também é um osso irregular. Você tem também o cóccix, que é esse ossinho aqui do final da tua coluna, ó, que parece um rabinho aqui, né? Ele também não tem um formato definido, assim como as vértebras. O esfenoide, que não vai dar para ver aqui, que ele está ali dentro do crânio, tá? Mas também é um osso irregular. Mas o principal exemplo aqui, como eu falei, são as vértebras. São todos os ossos aqui longos, curtos e planos, pessoal? Não, claro. Só trouxe alguns exemplos aqui para você conhecer os tipos de ossos aqui que a gente tem no seu corpo. Tudo bem? Falando então do sistema esquelético, pessoal. Lembra que eu falei que nós temos 206 ossos? Pessoal, esses ossos vão ser unidos por articulações, tá bom? E mantidos em seus lugares por ligamentos, tá bom? Esses ossos, então, vão se ligar uns com os outros por articulações e vão ser mantidos no lugar por ligamentos. É muito comum os jogadores de futebol romperem ligamentos aqui que mantêm o joelho no lugar, tá? Não sei se você já ouviu falar, tal jogador rompeu o ligamento cruzado. É um ligamento que passa aqui por dentro aqui do joelho, ó, que mantém o joelho no lugar. Se rompe o ligamento, o osso não fica no lugar, tá? E as articulações vão articular seus ossos, né? Então, toda vez que você mexe aí um dedo, mexe um braço, seus ossos são mantidos por essas articulações aqui. A gente pode dividir o nosso sistema esquelético aqui para fins de estudo, tá bom? Em duas partes. A primeira que eu coloquei em azul aqui é a porção axial, tá? Que vai ser o crânio, as vértebras, a coluna vertebral, a costela, que são esses ossinhos aqui, e o externo. Externo não escrevi errado não, tá? É externo com S mesmo, tá bom? É que não é de externo de fora, é externo com S. É esse ossinho que você vê aqui, ó, prendendo algumas das costelas. Aqui tá a posição anatômica de frente, posição anatômica de trás, tá bom? E o que está em laranja aí, pessoal, é a porção apendicular, tá bom? Que vai ser formado aqui por duas cinturas, não sei se você sabe, mas você tem duas cinturas, tá? A cintura que a gente chama de cintura é a cintura pélvica, né? É a cintura do rebolado, certo? E a cintura de cima é a cintura escapular, tá? Uma mantém aqui as pernas, né, ligadas ao esqueleto axial, e a outra vai manter os braços ligados aqui à porção axial. Então você vê que aqui, né, nós temos duas cinturas, membros superiores, membros inferiores. Ok? Tranquilo até então? Bom, esse sistema esquelético, como a gente falou, vai proteger alguns órgãos internos,
certo? Como, por exemplo, os órgãos vitais. Órgãos vitais são aqueles órgãos que você precisa para sua sobrevivência, como, por exemplo, o pulmão, né, o cérebro, tá? São órgãos que são vitais, ou seja, se eles forem machucados, por exemplo, em um acidente, você vai sofrer, pode até morrer, tá? Então, esses ossos protegem esse tipo de órgão, ok? E só osso? Não, lembra que eu falei da cartilagem, pessoal? A cartilagem ela vai estar presente ali em alguns locais que vão precisar de elasticidade, tá? Como, por exemplo, a região das costelas aqui, ó. Eu vou mostrar já com detalhes essa região, mas toda vez que você infla o peito, né, respira fundo aí, você vai ver que teu peito cresce de tamanho, né? Então, como que ele está crescendo de tamanho se tem osso aqui, né, ó? É porque você tem cartilagem, por exemplo, aqui, para ela ser móvel, tá? Esse é só um dos exemplos, tá? Mas o seu osso aqui precisa ser móvel. Já pensou se teu pulmão não conseguisse vir para fora aqui, né? Ele poderia até se machucar aqui nessas costelas. Beleza? Lembra que eu falei então que eu ia falar sobre você ter mais ossos do que 206, né? Não sei se eu falei que tinha mais ou não, mas você tem mais ossos do que 206. O que, que acontece com esses ossos aí, pessoal? Por que, que você tem mais osso do que uma pessoa normal, entre aspas? Porque você nasce com muitos ossos, tá bom? Um bebê, por exemplo, ele nasce com aproximadamente cerca ali de menos de 300 ossos. E enquanto o feto, quando ele está lá na barriga da mãe, ele tem 305, tá? E conforme ele vai crescendo, ele vai perdendo esses ossos aqui? Não, ele não vai perdendo. Ele vai, na verdade, juntando esses ossos aqui. E um dos principais exemplos que a gente conhece, pessoal, é a fontanela. Tá? Se você não conhece por esse nome, você provavelmente já ouviu falar da moleira, né? Que a criança nasce com moleira. Essa moleira é uma região aqui do crânio que as mães falam que tem que tomar muito cuidado porque é mole, né? E na verdade é bem molinho mesmo, tá? Isso aqui, pessoal, é um tipo de cartilagem que vai depois, através daqueles osteoblastos que eu falei lá, formando de fato tecido ósseo duro, né? Acumulando cálcio aqui. E por que o bebê nasce com esses tipos de ossos todo elástico aqui, né? Não só esses, como por exemplo alguns ossos da coluna, são todos separados. Primeiro para ter uma certa elasticidade no parto, pessoal. Então você sabe que o bebê nasce pela cabeça, né? Então essa fontanela que serve para poder achatar um pouco o crânio, tá bom? Para o bebê passar ali na hora do parto, tá bom? E também por alguns riscos, por exemplo, evolutivamente falando, né, pensando em evolução, um bebezinho ali que sofreu alguma queda, por exemplo, ou batia algum braço ou perna, não quebrar o osso, porque nessa idade aqui, esse osso se rompendo poderia ser fatal para a criancinha, isso pensando na natureza, né? Hoje em dia, claro, a gente tem todo um sistema de saúde ali para atender a gente, mas nem sempre é assim, tá? E de fato ela é tão molinha assim, essa fontanela, essa moleira? Não, ela não é tão molinha assim, tá bom, pessoal? Tem gente que não deixa nem passar a mão na cabeça do bebê porque fala que o dedo vai entrar aqui e pegar no cérebro. Não é assim, tá? Você pode passar a mão, né? Também não vai querer enfiar uma ponta aqui no negócio do bebê, né? Pelo amor de Deus, né? Porque também não é rígido, tá bom? Mas não é tão sensível assim, tá bom? Não é que você vai passar a mão aqui e a cabeça do bebê vai afundar para sempre, tá? Não é dessa forma. Tudo bem? Então, pessoal, partindo ali daqueles grandes números de ossos, nós vamos unindo e fundindo ossos aqui e vamos ter ossos e vamos falar das estruturas desses ossos aqui, como que é um osso por dentro depois dele formado, tá? Ele vai ser constituído de diversos tipos de tecido conjuntivo, o principal é o ósseo, tá? Mas vão ter tecidos conjuntivos densos, com colágeno, tecido adiposo, que é gordura, cartilagem, né, por exemplo, e também tecido sanguíneo, tá? Vão ter ossos aqui, tá? E também vão ter aqui dentro passando vasos sanguíneos, tá bom? E tecido nervoso. Ou seja, isso aqui tudo é vivo, né? Quando você olha para um osso lá, claro, né, aqui já está fora do corpo, mas dentro do seu corpo, ele é um tecido vivo, extremamente vivo, não tem nada de morto aqui, tá bom? E por dentro do osso aqui, pessoal, nós vamos ter uma estrutura esponjosa aqui, tá? Não tão esponjosa, já já a gente vai comentar sobre isso, que ela tem pequenos poros aqui. Isso aqui é para deixar o osso mais leve, tá bom? E isso ajuda o nosso corpo a não ter tanto peso, tá bom? E os ossos longos, geralmente, pessoal, dentro aqui
dessa estrutura do osso, a gente vai ter a medula, tá bom? Essa medula é que vai formar as nossas células sanguíneas. E esse osso vai crescendo aqui, tá bom? Pelas extremidades aqui, ó. Aqui nesse osso tá mais visível, tá? Essa linha aqui que a gente tem, linha de crescimento, é por onde o osso começa a se dividir. Lembra que eu falei de divisão celular? Essa divisão celular ocorre nessas regiões aqui e esse osso vai crescendo. Algumas crianças crescem tanto que chega até a doer, tá? É a dor do crescimento, parece piada, mas não, isso é verdade, isso acontece. Algumas crianças crescem em um período muito curto e crescem muito que elas chegam a sentir dor nessa fase, tudo bem? Esse aqui no caso, então, que a gente mostrou é um fêmur, é o maior osso que você tem no corpo, tá? Aqui então, pessoal, ó, olha aqui uma figura que, se eu não me engano, tá até no material, tá? Vamos falar das divisões aqui, rapidinho, do nosso osso. O periósteo, pessoal, que é essa região aqui, ela é a região mais interna. Ela é basicamente uma membrana bem fininha e fibrosa, de tecido conjuntivo denso, tá? Que de certa forma vai envolver o osso, vai empacotar o osso ali, tá? Só não vai fazer isso nas regiões que vai ter articulação aqui, ó, tá bom? Se você já pegou, por exemplo, um osso de coxa de galinha, você vai ver várias das estruturas que eu vou comentar aqui, tá? Na hora que você pega um osso de galinha e se você quebrar esse osso, primeiro, você vai ver que tem uma região aqui em volta do osso, que parece como se fosse uma película, e nas regiões onde tem articulação não tem essa parte aqui, tá? Vai ter ali um tipo de cartilagem, uma região mais molinha, né? Que serve ali para o osso não ficar raspando na hora que a galinha se movimenta, mas você também é a mesma coisa, tá bom? O osso compacto, tá? Que é essa região aqui, ó. Opa, cadê meu mouse? Ah, tá aqui. Esse osso compacto, pessoal, ele tem muito cálcio, fósforo, colágeno e ele aguenta muita pancada, tá? É a parte dura do seu osso mesmo, a parte de resistência, tá? E também tem ali dentro desse osso, microscopicamente falando, né, alguns canais que vão passar nervos e vasos sanguíneos aqui, tá? Aqui nessa região, então, desse osso compacto aqui, vão ter alguns canais que vão ter ali células recebendo vasos sanguíneos e nervos e tudo mais. Tô falando isso para você saber que isso daqui não é morto, tá? Recebe sangue, sente dor e tudo mais. Depois a gente vai ter essa região aqui que a gente comentou. Lembra que eu falei dos buraquinhos, que tem bastante buraquinho, mas não tanto, né? Se você já quebrou um osso também, você já viu essa região que parece uma esponjinha, por isso que a gente chama de osso esponjoso, tá? Esse osso esponjoso, ele não é igual essa parte aqui que é densa, né? Tem bastante material aqui, tá? Essa estrutura aqui, pessoal, esses buraquinhos aqui vão conter aqui dentro alguns vasos sanguíneos, tá bom? E nessa estrutura aqui vai conter a medula óssea, aquela medula que fabrica as células sanguíneas, tá bom? Não vão ser em todos os ossos que você vai encontrar essa parte esponjosa aqui, tá bom? Nos ossos achatados, por exemplo, você não vai encontrar essa parte aqui, tá bom? Se não tem essa parte, não tem medula, não produz célula sanguínea, tá? Por isso que essa parte aqui vai estar principalmente em ossos longos. E por último, o canal medular, pessoal. Esse canal medular aqui, ou cavidade medular, é um buraquinho que tem dentro do osso, tá? As aves, por exemplo, como os frangos, têm bastante, né? Essa cavidade é bem grande, tá bom? E nessa cavidade é onde vai estar a medula óssea também presente aqui, né? Nesse tipo de osso que a gente falou, nos ossos longos. Tudo bem? E por fim, né, a medula que a gente falou, vão ter dois tipos de medula, não sei se você reparou na figura anterior, uma medula amarelinha, tá? Tem uma medula amarela, tá? Que ela vai armazenar gordura pro teu osso, basicamente é isso, tá bom? E vai ter a medula que a gente chama de vermelha, tá? E ela é vista como vermelha no osso mesmo, tá bom? E ela produz células sanguíneas. Como eu falei, ela vai estar principalmente em ossos longos. Nos ossos curtos, ossos achatados, não vai ter produção de célula sanguínea porque eu não vou ter essa medula vermelha, tá bom? Pessoal, esse crânio aqui, né, provavelmente você já viu uma estrutura de um crânio, não se preocupa, tá? Essa figura eu coloquei uma figura bem detalhada, tá? Mas a gente não quer que você fique decorando todos os ossos daqui, pelo amor de Deus, é só para você conhecer, tá bom? Não precisa ficar preocupado. Pessoal, o crânio é formado por 22 ossos, eu trouxe aqui, ó,
uma visão, né, anterior do crânio, uma visão lateral, tá bom? E uma visão inferior aqui do crânio, tá? O crânio, então, pessoal, ele é formado aqui por 22 ossos bem grudadinhos entre si quando você chega na idade adulta. Você, enquanto adolescente, enquanto criança, não tem esses ossos aqui todos bem fundidos. Por isso que é perigoso, né? Alguns acidentes graves, por exemplo. Por isso que é perigoso você dirigir antes dos 18 anos. Não é só porque a gente é malvadão, né? Porque, na verdade, o teu corpo não está pronto para algumas coisas que podem acontecer, né? Os seus órgãos só vão se formar mesmo na idade adulta. Alguns desses ossos aqui só vão se fundir mesmo depois dos seus 18 anos, tá bom? Então, mostrando aqui alguns desses ossos, como por exemplo o osso frontal, que é o osso da sua testa, né? A maxila, que é esse osso aqui, ó, que forma aqui, se você colocar a mão aqui embaixo do seu nariz, do lado do nariz, é esse osso que você tá sentindo aqui, tá bom? Aqui é o zigomático, tá bom? E aqui, o 6, se você olhar aqui dentro, ó, o 5, o 6 e o 9 são ossos que estão aqui dentro da sua cavidade ocular aqui, tá bom? Falando então da coluna vertebral, tá bom? Não vou ficar citando todos os ossos do crânio lá, depois se você quiser pausar a aula você vê todos os nomes, mas isso não é para você ficar decorando. E as vértebras, pessoal? É para decorar? Não, não precisa decorar, tá bom? Na verdade você vai até entender, tá? Que é muito melhor. Nós temos aqui então 24 vértebras independentes, quer dizer que elas são separadinhas, tá bom? E 9 vértebras fundidas, quer dizer que elas são fundidas em um osso só, todas formam um osso só, que são essas daqui de baixo, formando o sacro e o cóccix, tá bom? Basicamente você tem então 3 conjuntos de vértebras aí, pessoal, tá? Nós temos aqui então as vértebras cervicais, que são 7, tá bom? Cervical é essa região aqui, ó. Já viu as pessoas que colocam colete cervical? É nessa região aqui que ela coloca, tá? Então tem algumas vértebras aqui que suportam o peso do crânio e permite que você movimente seu pescoço para o lado, ó. Movimenta teu pescoço aí para o lado aí, ó. Também estou movimentando aqui, né? Essas vértebras então cervicais aqui que se movem permitindo o seu movimento. A coruja, pessoal, ela não tem esse ossinho aqui onde você tem na vértebra. E ela permite que você movimente aqui, você não, né? Ela, né? Permite que ela movimente a cabeça quase 180 graus. Você não consegue porque esses ossinhos aqui das suas vértebras batem com alguns ossinhos que você tem aqui na base do crânio, tá? Então você não consegue virar muito a cabeça. Não vai tentar aí que você vai se machucar, né? Então você não consegue virar a tua cabeça para trás, né? Só em filme de terror mesmo, né? Aí não faça isso em casa. Depois, pessoal, nós temos as vértebras torácicas, tá? Que são ao todo 12 torácicas de tórax, tá bom? São essas vértebras aqui em laranjinha, que elas vão se juntar com as costelas aqui, ó, tá bom? Já a gente fala das costelas também. As lombares, que são as vértebras que estão mais aqui embaixo, perto da sua cintura, que elas são bem grossinhas e vão suportar o peso aqui das demais, tá bom? E por último, os ossos que a gente tem unidos ali embaixo. O sacro, pessoal, o sacro vem de sagrado, tá? Porque é a região aqui que a mulher tem o bebê, né? Que se forma o bebê. E são 5 vértebras que se fundem na idade adulta. E, por último, o cóccix, que também são vértebras fundidas na idade adulta também. No início da idade adulta ali, formam o final da sua coluna. Se você já chegou sentando com tudo no lugar, você bateu o cóccix, né? Dói muito bater esse ossinho aqui também, porque essa região é toda viva também, né? Isso aqui se funde justamente para proteger das quedas aqui do seu corpo, tudo bem? E o tórax, então, pessoal? O tórax eu comentei, né? Falei que ia falar sobre as costelas, tá bom? As costelas, pessoal, nós temos 3 tipos aqui, ó. Vamos observar essa figura aqui, ó. Você até consegue sentir esse osso aqui. Se você apertar bem o meio do seu peito, você vai ver que tem um ossinho aqui, ó. Esse osso é o externo, tá bom? E esse osso vai se ligar com algumas costelas aqui, ó. Tá vendo essa região azulzinha aqui? Isso aqui é cartilagem, tá? E essas costelas que se ligam aqui com o externo, ó, essa aqui, essa aqui, essa aqui, essa aqui, são costelas verdadeiras, porque elas se fundem com o externo, tá? E essas daqui que estão se unindo com outra costela, ó, essa aqui se une com essa de cima, essa aqui com essa de cima, essa aqui também, são as costelas falsas, tá bom? E você tem aqui atrás também as costelas flutuantes.
tá? Essas costelas não vão se ligar com nada, né? Só se ligam com a coluna vertebral aqui mesmo, tá bom? Então nós temos esses 3 tipos de costelas aí. Lembrando, né, que a gente já comentou, mas elas são flexíveis, né? Permite que você infle seu peito aí para respirar, tá bom? E o externo vai se ligar com elas por cartilagem. Então elas vão proteger órgãos internos, como por exemplo seus pulmões e seu coração. Opa, seu coração, vamos lá. O osso hioide, pessoal, ele é um osso que ele vai ficar um pouquinho fora ali do nosso corpo, né? A gente comentou sobre ele no material, mas ele é um osso que vai ficar aqui dentro do seu pescoço. E ele vai ser o osso que vai servir de apoio para sua língua e para os músculos do seu pescoço. Lembra que eu falei que os ossos servem como ponto de apoio, tá? Esse osso aí serve de ponto de apoio para esses músculos, né? Tua língua nesse momento aí tá fixada nesse osso hioide, tá bom? E passando aqui pro esqueleto apendicular, tá bom? Então a gente vai falar agora dos apêndices. O que são os apêndices, pessoal? São os membros, tá bom? Inferiores e superiores. Basicamente, então, nós temos algumas partes desse esqueleto, né? E vamos começar falando da cintura escapular, ok? Pessoal, a cintura escapular é a cintura de cima, né? É a cintura que você tem aí no teu ombro. E você tem aqui, basicamente, alguns ossos importantes, tá bom? O primeiro é a clavícula. Lembra daquele osso externo que estava as costelas ali ligadas? Partindo dele, a gente tem esse osso aqui que a gente chama de clavícula, tá bom? Muita gente fala errado, né? Fala cravícula, mas o nome certo é clavícula, tá bom? E você consegue sentir tua clavícula. Coloca a tua mão aqui logo à frente do seu ombro, ó, que você vai sentir um ossinho aqui atravessando a parte de cima do seu peito aqui, se ligando bem aqui, em um lugar que tem um buraquinho aqui, ó, tá? Se você colocar teu dedo aqui, você vai sentir que tem um buraquinho e 2 ossos saindo. São as suas clavículas, tá bom? Clavícula direita, clavícula esquerda, tá? Atrás aqui da clavícula vai estar aquele osso que a gente falou que é a escápula. E saindo aqui nós vamos ter os membros, tá bom? Então, a cintura escapular vão ser formados por esses ossos que estão em colorido aí, né? Clavícula e escápula, que vão se articular com o braço e com o externo, tá bom? Então, vamos passar aqui. Então, os membros superiores, tá bom? E inferiores vão formar esse esqueleto apendicular aqui. Então, vamos começar pelos superiores, como nós falamos, tá? O braço, então, pessoal, vai ser formado por esse osso que a gente chama de húmero. Ele é bem grande, seria como se fosse o fêmur, né? Só que tá aqui em cima, ó. É um osso bem forte, tá? E partindo dele nós temos 2 ossinhos aqui, tá? 2 ossinhos não, são 2 ossos longos, né? E lembra da posição anatômica? Isso vai te ajudar aqui agora, ó. Isso aqui é um polegar ou é um dedinho, né? Isso aqui, se você olhar a posição anatômica, ó, é o braço direito da posição anatômica. Não fica com o polegar para fora? Viu como te ajuda, ó? Esse aqui é um polegar, tá? Então, o rádio, pessoal, é o osso que fica na parte de cima. Faz um joinha aí, ó. Estica teu braço e faz um joinha. O teu polegar é a antena do seu rádio, né? Para você não esquecer mais. Então, o rádio é o osso que fica em cima do seu braço e a unha é o osso que fica embaixo ali do seu braço, quando você tá com o teu bracinho nessa posição aí, né? Fazendo um joinha ou dando a mão para alguém. E por fim, pessoal, nós vamos ter os ossinhos do carpo, que são vários ossinhos, né? A gente não vai ver ossinho por ossinho. O metacarpo, que são os ossinhos aqui que vão esticando a sua mão para frente até chegar nos seus dedos. Os seus dedos, pessoal, eles têm 3 ossos. Se você olhar teus dedos agora, abre sua mão, olha para a palma da sua mão. Você está vendo que você tem 3 divisões aqui nesses dedos e 2 no polegar? Essas divisões são onde tem os ossos, as suas articulações, ó. Pode ver que você tem uma aqui no meio do polegar, então você consegue dobrar ele em 2 partes, ó. Tenta dobrar teu polegar. Você dobra ele em 2 partes e aqui, né, junto com o metacarpo. Então você dobra ele somente no meio. Os teus dedos você dobra ele em 2 lugares, né? Porque você tem aqui 3 falanges, ó, 3 ossinhos, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Falange proximal, medial e distal, não precisa decorar isso, tá bom? Só tô falando por curiosidade mesmo, tá? Essas falanges aqui, então, articuladas é que dão o movimento da sua mão, tá bom? Então, são 3 ossinhos por dedo e 2 ossinhos no polegar, tá? Só para você conhecer aí também.
Passando então para a cintura, né? Para a gente falar também dos membros inferiores. A cintura pélvica, pessoal, ela é diferente nos homens e nas mulheres, tá? Não sei se você sabia disso, mas muitas vezes o pessoal encontra esqueletos, encontra, por exemplo, fósseis. Não sei se você já viu lá, por exemplo, aquelas escavações no Egito, encontra um esqueleto lá de um faraó, né? Como que eu sei que é um homem ou que é uma mulher? Estudando aqui a cintura pélvica, né? Essa parte aqui, né, que é o osso ilíaco, pessoal, ele é diferente, né, na abertura masculina e feminina. No feminino ele é mais aberto. Isso tem todo um sentido, né? Por quê, pessoal? Ele é mais aberto. Porque nas mulheres, os ossos ilíacos têm que ter uma passagem de uma criança ali, né? Ou provavelmente ter, né, na vida adulta. Então, esse osso tem que ser preparado para o parto. O homem não, né? O homem não vai ter parto, então o osso já é mais fechado por natureza. Então dá para diferenciar aqui por esse ângulo, ó. Tá vendo aqui embaixo? O ângulo dos ossos ilíacos da mulher é bem aberto e o do homem, olha a diferença, ó. É um morrinho bem mais agudo, né? Tá vendo? Entendeu isso? Esses ossos, pessoal, vão ser ligados ao final da coluna vertebral. Ao final da coluna vertebral aqui, ó. Lembra desses ossos aqui, o sacro e o cóccix, que é os ossinhos do final da coluna? Olha eles aqui, fechando tua cintura pélvica aqui, ó. Então isso aqui forma uma cinturinha aqui mesmo, né, ó. Forma uma rodelinha de ossos aqui bem fixados que faz com que você tenha aqui bastante apoio para o seu corpo na parte de cima e para os seus membros na parte de baixo, né, para os membros inferiores. Falando neles então, pessoal, vamos falar aqui dos membros inferiores, tá? Os membros inferiores, eles são ligados aqui aos ossos ilíacos, né? Vão atuar ali na locomoção, tá bom? E vão ter alguns ossos importantíssimos aqui pra gente, né? O fêmur, que a gente já falou dele, vamos repetir, né? Que é o osso mais longo do corpo e tem a cabeça aqui arredondada para encaixar aqui, tá bom? Nos ossos ilíacos aqui, na pelve ou na cintura pélvica, tá? E aquela cabeça lá tem cartilagem justamente para você não raspar osso com osso aqui, porque senão você iria sentir muita dor, tá? Pessoas que têm desgaste nessa região aqui ou aqui embaixo também no joelho, tem muito problema de dor. E no Brasil é muito comum, tá? A gente aqui, se você pensar, o Brasil pratica principalmente esportes com a perna, né? Futebol, por exemplo, tá? Vôlei, a gente usa, apesar de usar o braço, é muito comum a gente saltar demais, né? Nos Estados Unidos, eles têm muito mais problemas nos membros superiores, tá bom? E na cintura escapular. Por quê? Porque eles costumam praticar mais esportes que usam o braço, como por exemplo beisebol, né, futebol americano, então eles arremessam muito mais, né, e aqui a gente chuta muito, então é mais comum a gente ter problemas aqui nessa região. A patela, pessoal, essa rótula que você tem no joelho, aí tá bom? Ele é um ossinho também que tem ligamento segurando ele, mas ele é bem móvel, você consegue mover aqui a sua patela, tá bom? Ele é articulado aqui com o seu fêmur, tá bom? A tíbia, tá? Ela é um osso extremamente importante aqui na sua parte inferior, porque ela vai suportar o peso da sua perna aqui, ó. Então ela é um osso bem grosso que tá na parte interior aqui, ó, tá bom? E a fíbula é um osso auxiliar que fica aqui, ela é mais fraquinha, ela é bem mais fininha, ó, tá vendo? E ela vai se articular aqui diretamente com o tarso, que é a parte do pé, tá bom? Os ossos do pé aqui, então, a gente vai ter 26 ossos, divididos aqui em tarso, que são os ossinhos menores, tá bom? Depois a gente vai ter aqui o metatarso e as falanges, muito parecido com os membros superiores lá, tá ok? Vamos falar um pouquinho sobre o que acontece quando a gente fratura um osso, então, pessoal. Vamos supor aí que você estava praticando um esporte, andando de bicicleta, caiu e fraturou um osso, tá? Isso geralmente acontece, então, com muita pressão ou com choques mecânicos. Choques mecânicos são pancadas, tá? Então, aqui você pode sofrer dois tipos de fratura. Uma fratura fechada, que é quando o osso não sai da pele, né? Ele não deixa aqui muito local. E uma fratura exposta, que é mais grave, né? Você coloca até os tecidos aqui para fora, pode surgir infecções. Então você tem dois tipos de fraturas aqui, tá? Essas fraturas podem ocorrer naturalmente? Podem ocorrer naturalmente, mas geralmente, pessoal, um osso saudável aguenta bastante força até, tá? O que pode acontecer aí que pode prejudicar a resistência desse osso? Doenças como osteoporose,
tá? Não que um osso normal não vai fraturar, né? Mas um osso com uma doença vai ser muito mais propício, vai ter muito mais facilidade de sofrer uma fratura. Lembra que eu falei que o osso precisa de cálcio, né? E se você não consumir cálcio, o teu osso começa a ser utilizado como reserva. O que acontece é isso aqui, ó. Ao invés de ter um pouquinho de furinho, você vai ter muitos furinhos e furinhos maiores. Por quê? Porque você está perdendo cálcio daqui. E esse osso fica menos resistente, porque agora ele tem menos densidade, né? Ó. E isso aqui pode prejudicar a pessoa, porque qualquer pancadinha, qualquer pressão que ela tiver, o osso pode quebrar. E com quem que isso acontece? Principalmente idosos, tá bom? E particularmente, né, idosos ou idosas, na verdade, idosos do sexo feminino, tá? Por quê? Porque devido a uma certa idade das mulheres, elas deixam de produzir hormônios e essa queda na produção de hormônios, que a gente chama de menopausa, faz com que elas percam muito ósseo. E isso é necessário ter reposição hormonal e de cálcio também, tá? Então as mulheres têm que consultar aí o médico para repor esse cálcio aqui que é perdido para elas não terem osteoporose, não terem problemas aqui de fraturas nos ossos, tá certo? E o teu corpo, pessoal, quando sofre uma lesão, né, quando sofre uma fratura, essas células aqui dessa região vão formar um coágulo, né, o sangue aqui vai se acumular, tá? As células vão morrer e vão surgir células novas aqui, de algumas células que você tem no próprio osso. E essas células que vão surgindo novas aqui vão reformar esse tecido aqui, ó. Elas vão fazer um tecido novo e consertar esse osso mesmo. Isso aqui é feito sozinho. A não ser que você sofreu várias fraturas aqui, esse osso saiu do lugar e você precisa ir lá no hospital, né? E fazer uma cirurgia para colocar esse osso no lugar. Caso contrário, pessoal, você basicamente precisa engessar, né? Quando dá para engessar. Existem alguns ossos que não são engessáveis, né? Você não consegue engessar a parte do seu corpo para ela ficar imóvel, tá? Mas as fraturas mais comuns, de pernas e braços, você coloca um gesso para não mover isso daqui, né? Porque ele não vai estar servindo de suporte, até esperar essas células aqui formarem células de osso novas. E muitas vezes vai formar uma estrutura aqui, ó, tá vendo? Essa partezinha mais grossa aqui, ó, a gente chama isso de calo ósseo. Esse calo ósseo pode permanecer aqui para deixar o osso nesse ponto mais forte ainda e pode desaparecer com o tempo também, tá? Então aqui a gente tem aqui uma linha do tempo aqui, né, da formação, da recuperação de um osso, né? Quebrou o osso, forma o coágulo, perdão. Esse coágulo, pessoal, vai formar ali aos pouquinhos novas fibras de cartilagem e que vão se transformar novamente em tecido ósseo, tá bom? E logo o teu osso está recuperado, pronto para a próxima. Belezinha? Bom, pessoal, por hoje é só, né? Espero que vocês tenham aproveitado a aula aí. Qualquer dúvida aí no material e na resolução dos exercícios, podem entrar em contato com a gente e a gente vai estar ali para resolver todas as questões que vocês tiverem. Belezinha? Um abraço então e tchau!